Livro em áudio apresenta Alírio de Cerqueira Filho. Depressão e obsessão, duas faces de uma doença espiritual. Série Saúde Espiritual. Apresentação: o número de pessoas depressivas vem aumentando significativamente nos últimos anos. A cada dia, novas pessoas são acometidas pela depressão, a ponto de a Organização Mundial de Saúde ter chegado à conclusão de que essa será uma grande pandemia do século XXI. No passado, as doenças de alcance mundial eram doenças infecciosas. Com o avanço da medicina, especialmente da higiene e outros recursos que a humanidade desenvolveu, as enfermidades infecciosas, infectocontagiosas têm sido controladas. Paradoxalmente, as doenças mentais, especialmente a de caráter neurótico, como a depressão, somente aumentam em quantidade e intensidade. Esse fato tem a ver com o momento em que estamos vivendo, em que há uma grande inversão de valores muito próprio desse tempo conturbado, no qual a cultura, o sensualismo, o hedonismo e o materialismo se em detrimento das questões espirituais de vida, apesar do aumento do número de pessoas espiritualistas, elas permanecem materialistas ao invés de cultivarem os valores essenciais, os valores profundos do espírito imortal, o que se constitui antídoto real para as doenças espirituais, como a depressão. O distanciamento da criatura da própria essência divina pelo culto à matéria produz graves consequências. Uma delas é a depressão, concomitantemente com o processo da obsessão, que também vem aumentando cada vez mais intensamente. Em sua maioria, as obsessões são silenciosas. As pessoas obsidiadas não se dão conta do processo, pois a obsessão está associada com a doença de caráter emocional, especialmente a depressão, a ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar, as fobias e etc. E até com muitas somatizações, como nos ensina Jonas de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e André Luiz em suas obras. A mentora Joana de Ângeles nos ensina em sua obra Entrega-te a Deus, que em todos os casos de depressão ocorre o fenômeno da obsessão, conforme estudaremos neste livro. Não há como separar uma da outra. Por isso, a depressão e a obsessão são duas faces de uma doença de caráter espiritual. Veremos como se instalam ambos em processo de depressivo e obsessivo. A maneira de fazermos o tratamento é principalmente a profilaxia para essa grave enfermidade espiritual, pois enveredar pela depressão e pela obsessão é muito fácil, já que todos trazemos as predisposições para as doenças de caráter emocional, bem como as vítimas e compassas de brechas como no psiquismo para nos obsidiarem. Esperançamos que esta obra possa auxiliá-lo ou auxiliá-la, caro ou cara leitor ou leitora, e reflexionar sobre as questões espirituais e profundas da vida.
de modo e de que desenvolva a saúde espiritual, antídoto real para todas as doenças físicas e emocionais. O autor, Cuiabá, junho de 2012. Primeiro, depressão e obsessão. Conceito, sinais, sintomas, significado de uma doença espiritual. 2. Depressão e obsessão, causas espirituais. 3. Depressão e obsessão, aspectos psicoespirituais. Depressão e obsessão, como se libertar. 5. Tratamento da depressão e da obsessão. Bibliografia. 1. Depressão e obsessão, conceitos, sinais, sintomas e significado de uma doença espiritual. Por ser uma doença de emoções, a depressão não tem sinais físicos ou bioquímicos, evidente como os de um acidente vascular cerebral, o popular derrame cerebral, no qual ocorre paralisia de um lado do corpo ou de uma diabetes mellitus, no que há uma alteração bioquímica evidente, medida por um exame de sangue realizado em qualquer laboratório, caracterizado por um aumento dos níveis de glicose no sangue. Por causa disso, é uma doença ainda muito incompreendida. Muitas vezes o paciente deprimido ouve afirmações do tipo: você não tem nada, ou do que você tem é frescura. Essas frases são ditas até por médicos. E após ouvir as queixas do paciente e solicitarem exames completamente constatam neste resultado negativo. Tais afirmações lamentáveis advêm de fato citado acima de depressão ser uma doença oculta no psiquismo, e isso produz estigmas e preconceitos que dificultam seu diagnóstico e tratamento, por não apresentarem nada do ponto de vista físico. Muito deprimido, acho que realmente não estão doentes, concluído que tem uma fraqueza de caráter, que não tem força de vontade para se superar os seus problemas, especialmente o paciente do sexo masculino. Essa falta de sinais físicos evidentes faz com que haja muita incompreensão, também por parte de seus parentes e amigos. Contudo, a pessoa depressiva sente um sofrimento real, apesar de ele muitas vezes ser menosprezado pelas pessoas à sua volta, com falas do tipo: depressão, larga de frescura, faça uma viagem que tudo vai passar, vá ao shopping se distrair que toda essa tristeza passa. O que você tem é falta de força de vontade. Você tem tudo e fica com essa frescura de depressão. Isso é falta do que fazer. Arranja uma ocupação e tudo passa. Tudo isso, ao invés de ajudar, aumenta ainda mais os conflitos da pessoa depressiva. A depressão é uma doença real, sentida pelas pessoas muitas vezes como pior que uma doença física qualquer, mesmo as mais graves, porque nesse caso todos percebem e compreendem o sofrimento do paciente. Por isso é fundamental que todos que a possuem e os que lidam com pessoas deprimidas conheçamos o seu fundamento. O termo depressão origina-se do latim deprimere, de baixar, deprimere, pressionar. Significa literalmente pressionar para baixo. Há uma baixa dos níveis de humor do paciente. A característica mais marcante do estado depressivo são o sentimento de tristeza,
ou vazio. Há uma dificuldade de sentir prazer pela vida, resultado em uma insatisfação de viver. Essa tristeza vazia pode estar acompanhada com ideias de morte e se manifesta de várias formas. As pessoas podem desejar morrer até tentar contra a própria vida pelo suicídio, ou simplesmente não deseja viver, mas não pensa em tirar a vida, até teme a morte. No livro Entrega-te a Deus, a mentora Joana de Ângela de Brecht. Quando sintas o desânimo, agrava-se no seu currículo de ações. Quando for vítima de contínuo episódio de insônia, com pensamentos conflitivos, quando experimentares indiferença afetiva em relação às pessoas queridas, quando o mau humor em forma de distimia passa a caracterizar-te, quando a irritação ou desejo isolamento social começa a dominar-te, tenha cuidado, pois está processo depressivo. Na raiz do transtorno depressivo existe sempre uma psicogênese de natureza espiritual de caráter obsessivo, resultado da infeliz conduta anterior. Da atual vítima, razão pela qual a psicoterapatias do amor, da prece, da caridade, da paciência, da resignação tornam-se indispensáveis. Grifo nosso. É muito significativo o que diz a mentora, porque elenca vários sinais e sintomas de depressão, que normalmente as pessoas não levam em consideração. Veja cada um deles. Desânimo é uma das características básicas da depressão. Inicia-se sorrateiramente de forma leve e vai se ampliando até tomar conta da vida da pessoa, levando a sentir um desânimo diante de tudo e achar que seu caso muito infeliz, que é um caso perdido, que ela não vale nada, que nada vale a pena, etc. Episódios de insônia. O sono é uma das condições imprescindíveis para a saúde espiritual e emocional. Sabendo disso, os espíritos obsessores interferem muito nessa hora, exatamente porque se a pessoa tiver o seu sono comprometido, sofrerá uma debilitação cada vez maior, no que vai ampliar o desequilíbrio da ordem emocional obsessiva. Muitos depressivos se queixam de insônia e outras perturbações do sono que acontecem de várias formas.